Graça e paz, meus irmãos, irmãs e amigos que nos escutam através deste canal do YouTube e também das redes sociais, aqueles que estão aí assistindo esta palavra, esse momento que nós teremos de orarmos ao Senhor, de meditar na palavra, de interceder uns pelos outros. É uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar as palavras de Deus com a sua vida, e eu creio que será um tempo de edificação, um tempo de crescimento, um tempo onde o Senhor falará ao meu coração e ao seu coração, e com certeza ouvirá as nossas orações que apresentaremos diante dele, para o louvor da sua glória e no nome de Jesus. Eu hoje quero compartilhar um texto bíblico que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 2. Mais uma vez, o livro de Tiago, nós vamos compartilhar esse texto que é muito importante para a nossa vida, para nossas reflexões, e especialmente para como nós apresentarmos diante de Deus os nossos pedidos e as nossas orações. Tiago, capítulo 4, versículo 2. A palavra de Deus diz o seguinte: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes. Olha como termina o versículo: porque não pedis. Palavra de Deus para nossas vidas. Queridos, o livro de Tiago, como eu falei anteriormente, em outras reflexões, é um livro que procura cada vez mais nos alinhar com os propósitos de Deus, alinhar com a vontade do Senhor para nossas vidas. É muito bom ler Tiago. A gente descobre que muitas coisas que a gente pede, que a gente faz, que a gente pratica, a forma que nós convivemos, muitas vezes, nem sempre está dentro do plano e da vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Essa é uma grande verdade que nós enfrentamos no cotidiano da nossa caminhada de fé, da nossa caminhada cristã, da nossa caminhada no desejo de agradar o Senhor e também de alcançar as bênçãos e as misericórdias do Senhor para com as nossas vidas. E especificamente nesse versículo, ele nos chama a atenção para algo que eu quero partilhar com você. A primeira parte que o versículo diz, ele diz que cobiçais e nada tendes. E eu fiquei encucado com essas coisas, confesso que isso me chamou a atenção. O que seria cobiça? E a cobiça, segundo as informações que nós temos, é o desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo imoderado de bens, riqueza ou honras, ambições, avidez ou concupiscência. E essas palavras do apóstolo aí, do Tiago, para a igreja do Senhor, para nós hoje nos dias, eu não sei como ela cai no seu coração, como você interpreta ela, mas me chama muita atenção porque a gente entende que muitas vezes nós somos possuídos de muitos desejos, de muitas vontades e de muitas coisas que vai ajuntando as nossas vidas no cotidiano, da nossa vida, da nossa caminhada, que muitas vezes nós, até inconscientemente, apresentamos diante de Deus pedidos que não tem nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. Mas ele fala nesse texto que vocês são cobiçosos, está dirigindo a igreja, vocês cobiçam e vocês querem um monte de coisa que são desnecessárias. Vocês querem um monte de coisa que é para o bel prazer, para satisfazer as vossas almas, e muitas vezes eu entendo que nem nós estamos preparados para algumas coisas que nós desejamos. Quando nós olhamos para trás, na caminhada em que nós vivemos, se Deus tivesse deixado, alguma coisa tivesse acontecido mediante aos nossos sonhos, que nós apresentamos ao Senhor, talvez nós não tivéssemos dado conta de administrar. E às vezes, agora, nesse exato momento, nós estamos até um pouco mais preparados. E esses sonhos muitas vezes nos consumia. Os desejos do nosso coração eram ardentes de conseguir coisas. Eu tiro por mim mesmo. Quantas vezes eu trabalhei desenfreadamente para poder alcançar algumas coisas. Depois que você alcança, você fala, mas era isso só? Era só uma marca? Era só um tênis? Era só uma calça? Era só hoje um smartphone? Era só isso ou só aquilo, o próprio desejo de fama, o próprio desejo de alcançar renome, de alcançar coisas que a gente acha que vai satisfazer os nossos corações, muitas vezes norteiam as nossas vidas. A vaidade do nosso coração, muitas vezes, ela faz com que a gente cobice algo que não é o que vai fazer bem para as nossas vidas. E essa palavra arde no meu coração nessa noite, e eu quero compartilhar isso com você.
dizendo sobre essas coisas. Nós precisamos de tomar cuidado, né? Cuidado com as riquezas, não que nós não possamos tê-las. Cuidado com a forma em que nós estamos trabalhando para adquirir nossos próprios bens, ou a nossa própria conquista pessoal, o nosso trabalho, nossa carreira profissional, as honrarias que muitas vezes nós gostamos, desejamos, muitas coisas que nós tendemos muitas vezes a priorizar mais até do que a própria família, as próprias pessoas da nossa casa, as pessoas com quem nós devemos dedicar mais tempo. Às vezes nós dedicamos tanto em função de uma coisa, em busca de algo que vai nos trazer um dano muito maior, muito mais prejudicial. Vai nos prejudicar, né? E acaba sendo uma ambição que ela não vai ser muito, não vai te fazer bem ou vai te fazer um grande mal dentro da sua casa. Tiago pontua essas coisas para a igreja do Senhor naqueles dias, e eu creio que isso é muito importante para nós. E ele ainda acrescenta que vocês são invejosos, falando isso para a igreja. Olha que palavra dura de ouvir. A inveja nos vossos corações, vocês são cobiçosos, vocês não podem alcançar, vocês não conseguem alcançar, porque vocês podem até de certa forma ultrapassar, podem fazer de tudo, inclusive prejudicar outros. Quando a cobiça entra no nosso coração, nós podemos até prejudicar a outras pessoas, né? A outras, o próximo, para poder tentar alcançar aquilo que nós almejamos ou aquilo que nós priorizamos no nosso coração, ou no curso da nossa busca, no objetivo que nós traçamos. Então é um alerta, né, que ele traz para a igreja. Com certeza havia essas coisas dentro da igreja para a qual ele estava escrevendo, e chama a atenção. A inveja é um desejo infreável de possuir, de gozar de alguma coisa, e muitas vezes até que o outro tem. Às vezes nós olhamos para fora e percebemos que a outra pessoa tem uma determinada marca de alguma coisa, um determinado carro, uma determinada situação melhor do que a nossa, uma casa melhor do que a nossa, um ministério melhor do que o nosso, ou prega melhor do que o pastor tem que correr atrás, agora ele vai desenfreadamente buscar incessantemente e fazer com que ele alcance a qualquer custo. Você me entende? Quantas vezes nós estamos posicionando dessa forma, até involuntário, né? Eu não estou aqui para acusar ninguém, mas até involuntário. E hoje essa chamada de atenção, essa exortação no sentido de alinharmos as nossas vidas, porque realmente quando nós desejamos demasiadamente as coisas, nós muitas vezes até prejudicamos a nós mesmos ou ao outro para possuir aquilo que é o alvo do nosso desejo. E não é legal isso. Não é, seja em qual for a área da sua vida, nos relacionamentos, no namoro, nas amizades, na igreja, no ministério, no trabalho, na sua carreira profissional, na sua vida mais simples ou mais agitada que você possa sonhar, nas viagens, né? Nós muitas vezes, nos passeios, muitas vezes nós observamos, né, as outras pessoas. É importante a gente ter referencial. Mas aqui Tiago, ele coloca algo que estava acontecendo na vida da igreja para nossa reflexão. E ele vai simplificar isso no final. Eu quero trabalhar isso um pouquinho no final desta palavra, para que nós possamos alcançar as coisas conforme o querer, conforme o propósito de Deus. Para que a inveja e qualquer uma dessas coisas nunca venha a alcançar as nossas vidas. E esse desejo desenfreado, citado aqui, nunca venha atingir os nossos corações. Nunca venha querer sequer entrar no nosso pensamento. Mas se ele vier, nós possamos posicionar e dizer: Deus, eu não sou essa pessoa, eu não preciso disso. Porque eu tenho um Pai, eu tenho um Senhor, eu tenho um Deus que me dá tudo aquilo que eu preciso para sobreviver, para ser feliz e para ser bem-sucedido, tanto na minha vida ministerial, quanto na minha vida profissional, quanto nas minhas emoções, quanto em todas as áreas que eu sonho no Senhor. E por outro lado, nós vemos o seguinte, o versículo termina com coisas interessantes.
combateis, guerreais e nada tendes. E eu acho tremendo observarmos esse texto, porque ele está falando assim, vocês vão cansar, vocês vão se debruçar, combater, lutar ardentemente no intuito de vencer os obstáculos, vencer para alcançar os objetivos, vencer nossa própria resistência, vencer nossas próprias limitações, vencer nossa timidez, vencer nossa falta de conhecimento, vencer nossas estratégias erradas muitas vezes. Guerrear é você posicionar a ponto de brigar por aquilo e de viver em função daquilo, de fazer com que aquilo que você sonha no seu coração se torne realidade. Queridos, isso é algo que me chama muita atenção e eu quero pensar um pouquinho sobre essa parte do texto. Eu não sei se algum motivo, alguma vez da sua vida ou alguma motivação sua te levou a um cansaço, a um enfado. Eu confesso, muitas vezes eu já cheguei, como diz o ditado popular, já dei com os burros na águas. E muitas vezes, porque as minhas lutas e as minhas guerras, os meus combates travados me levaram a um cansaço, a um enfado, a um sofrimento, a uma angústia e a muitas vezes a perca de tempo em prol de algo que não era o propósito de Deus para a minha vida. Nós precisamos de ser humildes o suficiente para dizer, Pai, errei, eu combati errado, eu guerrei errado, eu não consegui alcançar, não é porque Deus é culpado, não, porque eu não estava estrategicamente amparado pela sua palavra e eu também não coloquei em prioridade aquilo que eu estava combatendo diante do altar do Senhor e diante da sua presença para ouvir sim ou não. Essa é uma verdade que nós precisamos de entender. A palavra de Deus, através do apóstolo Tiago, nos orienta nesse sentido. Não é preciso ter inveja, não é preciso ter cobiça em nossos corações, não é preciso usar desenfreadamente o nosso tempo, inclusive a nossa saúde, para alcançar as coisas ou objetivos que não são objetivos de Deus para nossas vidas. A felicidade não está naquilo que nós temos, ou naquilo que nós projetamos, ou naquilo que nós sonhamos, ou naquilo que nós idealizamos. A felicidade está naquilo que Deus proporciona para mim e para você. A felicidade está naquilo que eu sonho junto com o Senhor. A felicidade está naquilo que eu sonho de joelho. A felicidade está naquilo que Deus tem para a minha vida desde antes da fundação do mundo. Eu preciso descobrir isso através da leitura da palavra e da minha caminhada com o Senhor, da minha vida devocional. E se nós agirmos dessa forma, com certeza, meu irmão, minha irmã, nós não vamos cansar, nós não vamos chegar ao final da vida frustrado, desolado, de maneira que muitas vezes nós vamos inclusive ficar culpando o Senhor pelas coisas que aconteceram. Não, precisamos de pontuar a nossa vida, de parar muitas vezes de lutar contra o Senhor e achar, ou sozinho sem o Senhor, e achar que estamos fazendo um bem danado para a sociedade, para a sua família, ou para a sua própria igreja, ou para o seu ministério, ou para a sua carreira profissional, ou por outras áreas da sua vida que você acha que está no controle. Deus precisa estar no controle da nossa vida e nós precisamos de ouvir a voz do Senhor. Tanto é verdade que Deus precisa estar no controle, que o versículo termina dizendo tudo isso. Vocês não precisam gastar esse tempo, vocês não estão alcançando porque vocês não estão pedindo. E tem outra parte, o próprio Senhor Jesus vai dizer, que nós não alcançamos porque nós não pedimos como convém. Se não pedimos como convém é porque realmente nós lutamos contra nós mesmos, você concorda comigo? E nós precisamos de aprender a não lutar contra nós mesmos, mas lutar de acordo com o que a palavra de Deus nos orienta e nos instrui. Porque o texto termina dizendo, porque vocês não pedem. Pede é mais fácil. Pede, que você vai alcançar. Apresenta ao Senhor. Pare de sonhar com o que o outro tem. Ou muitas vezes nós temos que pedir ao Senhor que mostre para nós se a maneira como nós estamos agindo é certa, é conveniente.
é algo que Deus tem realmente para nossas vidas? Nós vivemos em um mundo onde a proposta de tantas coisas fáceis, de tantas coisas visuais que diz para mim, se você não tem, para você, se você não tem, você não é nada. Se você não tem isso, se você não tem aquilo, se você não é isso, se você não tem um canal, se você não tem um Face, se você não tem um número de pessoas, se você não tem tantas pessoas visualizando o seu vídeo, você não é. Não é esse o cálculo do Senhor. O cálculo do Senhor é aquele que nos coloca em um ambiente de paz, em um ambiente de convicção da eternidade, em um ambiente onde nós vamos olhar para a nossa circunstância e dizer: Deus está sob o controle da minha vida. O controle da minha vida, o controle da situação está nas mãos do Senhor. Não é o dinheiro que vai pagar. Eu não ganhei o dinheiro porque eu trabalho esforçado demasiadamente, não. Você só trabalha esforçado demasiadamente porque Deus permitiu um trabalho a você. É assim que a palavra de Deus nos orienta. Então, é muito mais simples, né? Nós precisamos de clamar ao Senhor e de pedir: Deus, me ajude. Nós não vamos dar conta, queridos. Nós não damos conta de mudar a situação à nossa volta. Nós podemos influenciar e influenciar como Jesus influenciou. Nós devemos influenciar e influenciar como Jesus influenciou. Não adianta nós batermos o pé do nosso jeito e dizer assim, assado, vai ser desse jeito. Nós vamos nos frustrar. Nós vamos cansar. Não adianta nós combatermos. Para os mais jovens, eu dou a seguinte dica: converse com as pessoas mais velhas. Converse com alguém que já está aposentado, com alguém que, principalmente sobre seus sonhos, com alguém que muitas vezes correu atrás de tantas coisas e cansou, ou muitas vezes adquiriu uma doença, uma lesão, um problema de saúde e não alcançou os seus sonhos. Talvez pelo simples fato dela não ter alcançado, foi a maneira em que ela conduziu os seus sonhos. Hoje elas têm experiência para passar para nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero concluir essa mensagem dizendo para mim e para você: não há necessidade de nós guerrearmos exaustivamente. Nós precisamos trabalhar, e às vezes trabalhar muito. Nós precisamos de sonhar, e de sonhar muito. Nós precisamos de ter expectativas de conquista, e com certeza elas vão mover as nossas vidas. As expectativas, os anseios dos nossos corações nos move, nos alegra, nos faz ser mais produtivo, nos faz ser mais pessoas melhores. Os nossos sonhos em Deus faz com que nós oramos mais, com que nós lemos mais a Bíblia, que nós procuramos aprender mais sobre o assunto, faz com que nós tenhamos mais fé em Deus, faz com que nós tenhamos mais propósitos determinados. Mas quando isso toma conta da nossa vida, ao invés de acontecer como nós estamos dizendo, vai acontecer que Ele tomará o nosso coração e nós vamos desejar indevidamente aquilo que não é próprio do Senhor. Hoje eu quero concluir essa palavra dizendo para mim e para você: tudo isso que nós lemos precisa que nós falamos sobre inveja, sobre cobiça, sobre guerrear e combater, é cotidiano das nossas vidas, mas isso se torna muito mais saudável, mais leve, mais gostoso de se viver quando nós colocamos no altar do Senhor. Se nós formos baseados naquilo que o mundo nos oferece, que as propagandas nos oferecem, que aquilo que para onde os canais de comunicação nos direciona, nós vamos nos frustrar. E esse é o grande desejo do diabo. Que nós não pidamos ao Senhor, que nós não apresentemos ao Senhor as nossas necessidades, que nós achamos que nós possamos ter as nossas próprias respostas. Esse é o grande mal do mundo. Esse não pode ser o mal que me atinge e que atinge você. Nós temos respostas em Deus. Nós somos gratos porque o Senhor nos deu, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor gerou em nossos corações. E nós de joelhos, ou em pé, ou de alguma forma em oração, nós buscamos a presença de Deus, e Deus nos leva a viver sonhos lindos, sonhos maravilhosos. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você: é muito importante pedir
e dai-se-vos-á. Foi isso que disse Jesus. Nós precisamos de pedir a pessoa certa. Peça ao Senhor, acompanhado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peça ao Pai, através da palavra da cruz, através das orientações de Jesus, que o Pai te dará, porque o Espírito Santo nos conduzirá em oração. Termino dizendo para você, Deus está pronto para te ouvir. Você que está nos ouvindo pela primeira vez, você que está nos ouvindo ou que tem nos acompanhado, deixe essa palavra para o seu coração. Nunca deixe que as coisas à sua volta sejam prioridade na sua vida, a ponto de colocar o Senhor em segundo lugar. Deus é prioridade para nós, para todos nós. Se você está ouvindo pela primeira vez, essa palavra foi tocada no seu coração, quero deixar uma palavra de bênção para você, que o Senhor tem algo para a sua vida, você é especial para o Senhor. Não deixe que o mundo te envolva e te frustre. Deus quer mudar o roteiro da sua vida. Se você se identifica, às vezes da própria igreja, ou você está ouvindo pela primeira vez, está ouvindo pelo canal, identifica dentro de alguma dessas coisas, Deus quer que você apresente primeiro a Ele, depois você luta, planeja na presença do Senhor. E hoje, se você está nos ouvindo, tem algo queimando no seu coração, eu quero te dizer, Deus tem um plano especial para a sua vida. Ele vai te transformar se você deixar Ele transformar. E no nome de Jesus, busque o Senhor, porque o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja. E a grande conquista nossa está reservada na eternidade. E não é só para um, para dois, só para o pastor, só para a igreja, é para todos aqueles que confessaram o Senhor como Senhor e Salvador. Se você tem um desejo, quer fazer esta oração, quer ser acompanhado, é só deixar um recadinho no YouTube. E agora, neste momento, nós vamos orar pedindo ao Senhor que abençoe, e também a sua vida, e também que abençoe o pedido que está no seu coração. Baixe a sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Deus querido e amado, nós te louvamos por esse momento na sua presença, por essa palavra refletida. E te pedimos no nome de Jesus que o Senhor alcance os nossos corações, a começar em mim. Que nós venhamos a planejar nossas vidas dentro de um propósito que é o propósito do Senhor. Propósito que nos leva para a eternidade, que nos transforma. Que nada disso, nem inveja, nem cobiça, nem qualquer outra coisa, Pai, nem guerras demasiadas ou esforços, ó Pai, que possa cansar nossos corpos e fazer com que nós adquirimos até mesmo uma enfermidade, venha nortear nossa vida ou fazer parte de nós. Mas nós te pedimos em nome de Jesus. Nós hoje temos tantas causas a apresentar ao Senhor. A começar, Senhor, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão enfermos. Te pedimos que o Senhor esteja curando, transformando a realidade, que eles possam viver a paz, a esperança, a alegria, o amor, que eles possam experimentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E que todos os anseios do coração, todos os desejos deles neste momento que está sendo apresentado, se essas pessoas que porventura estão aceitando Jesus ou alinhando a sua vida com o Senhor neste momento, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor esteja escrevendo o nome delas no rol do livro de membros do céu. Em nome de Jesus, abençoa a sua igreja, abençoa o seu povo. Nós oramos porque cremos que o Senhor ouve as nossas orações, em nome de Jesus. Meu querido, Deus te abençoe, que você possa ter uma semana extremamente abençoada pelo Senhor, que a graça do Deus vivo possa acompanhar você em todos os instantes e saiba que nós estamos orando por você. Quero te convidar neste momento, você que tem acompanhado aí o nosso culto, ore pelos pedidos, ore pelos pedidos que têm sido apresentados no WhatsApp e continue orando por nós também como pastor. Nossa igreja tem caminhado razoavelmente bem diante da pandemia e glorificamos ao Senhor por isso. Deus abençoe sua vida, uma alegria, e dirijo a você com muito respeito nesses momentos, tá? A que a graça do Senhor possa nutrir o seu coração, que a palavra do Senhor seja o alimento para a sua vida e possa te levar para a vida eterna, em nome de Jesus.